mude de fora para dentro. Ué, Leila, mas você sempre falou que tem que ser de dentro para fora. Sim, mas se muitas vezes a gente tem tanta dificuldade, tanta dor, né, tanto sofrimento aqui dentro, nem sempre a gente consegue fazer esse processo. E aí sim, a gente pode inverter a situação. Nem sempre a mudança deve vir da mente. Nem sempre a gente dá conta. Às vezes os nossos pensamentos estão tão negativos, tão destrutivos que a gente não consegue. E para mudar esse nosso estado mental ou sair dessa frequência negativa, você pode sim usar o seu corpo ao seu favor. E como que a gente pode fazer isso? Simplesmente, se você está triste, vai caminhar, saia, se movimente, pratique, sei lá, alguma caridade. Busque algo que faça você não vibrar naquilo o tempo inteiro. Se você está deprimido, né, coloque uma música que você goste, comece a dançar, né? Se você tem aquele sentimento de fracasso, comece a buscar se vestir bem, endireite as costas, né? Coloque os ombros no lugar, abra o peito, mude a sua postura, traga isso como uma atitude de confiança para dentro de você. Quando você começa a se sentir, né, pleno, aí essas transformações, sim, elas começam de dentro para fora. Mas quando a gente não tem algo maduro aqui dentro, algo que nos motive a ser diferente, comece então de fora para dentro. Se arrume. Ah, mas hoje eu vou ficar em casa. Se arrume, passe um perfume. Quando você for dormir, sabe? Se arruma para você, não para o outro. E aí automaticamente você começa a mudar as coisas lá dentro. Uma música faz uma grande diferença. Quando você tá para baixo ou quando você tá ali naquele teu relacionamento que você já tá de saco cheio, coloque uma música romântica. O amor começa a vibrar aqui dentro e a tua postura em relação ao outro muda. Olha só, a gente tem tudo nas nossas mãos. Eu sempre falo isso, tá tudo aqui, ó. Não tem nada longe, tá tudo próximo, tá tudo nas tuas vistas. E quando não enxergamos, é porque a gente não valoriza quem importa, mesmo que a sua mudança seja de fora para dentro. Não importa qual o caminho, o importante é você querer mudar, o importante é você querer sair desse estado de procrastinação o tempo inteiro. A pessoa que procrastina, que deixa para amanhã, que não faz o que tem que fazer, é porque ela se acha imortal. Ela acha que ela vai ter vida para amanhã, que ela vai ter saúde suficiente para concluir aquilo amanhã. Não deixe para amanhã. Você nunca sabe o que vai ser o dia. Como que você vai amanhecer o amanhã? Você só sabe o hoje, o aqui e agora. Coloque metas. Eu tenho pessoas que têm uma fuga, que é o vício de comprar. E aí eu falo sempre, coloque metas. Você só vai comprar uma bolsa o dia que você cumprir tal coisa. E aí ela começa a sair desse processo de gastar o tempo inteiro e também sai daquele vício de procrastinar as coisas. Porque a procrastinação é a maior autossabotagem que tem. Porque quando é para você fazer as coisas para os outros, você tá pronta e disposta. Não é verdade? Não é assim. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você poderia me ajudar? Na hora a gente se prontifica e faz. E porque quando é para mim, para as minhas coisas, eu fico protelando, eu fico inventando desculpas. Esse é um momento de você realmente refletir o que verdadeiramente importa. Se é eu em primeiro lugar, se é as minhas tarefas, ou se é apenas a dos outros. E a pessoa que cria essa expectativa no outro, sempre fazendo por ele, sempre se entregando por ele, vai ter uma frustração muito grande na vida, porque o universo vai dizer, chega, acabou com isso. Vai lá e dá as costas para ela. E aí a pessoa, nossa, eu vivi uma vida inteira por aquela pessoa e agora ela me dá as costas e ela faz isso comigo, ou ela me trai. Parabéns, que bom. Se o universo fez isso contigo, ou se você está fazendo isso, não espere que o universo se movimente para que você olhe para você. Busque essa reflexão de você olhar para dentro de você sem medo, porque nós temos medo. Nós temos medo de olhar para a nossa escuridão, para a nossa sombra. E quando a gente começa a refletir, isso é um bom sinal, é uma boa indicação. Quando você começa a refletir sobre si mesmo, sobre o que você fez, porque o que importa é o que você fez por você. Quando você começa a se indagar, a se perguntar sobre seus atos, sobre seus compromissos, sobre as direções que você está tomando, sobre seus objetivos, sempre vai surgir uma grande confusão. Vão existir muito mais questionamentos. E para evitar essa confusão toda, muitas pessoas, sabe o que elas acabam fazendo? Elas evitam tudo isso. E muitas pessoas nunca pensam sobre o que estão fazendo. Evitam. Elas fogem de si mesmo. Elas começam o
seu projeto de procrastinação. Elas evitam de olhar e de fazer aquilo que verdadeiramente importa, que é para ela mesma. Elas simplesmente seguem em frente como se estivesse num piloto automático. Insiste em correr, né, de uma coisa a outra, fica naquela oscilação, sem propósito, sem ter aquele brilho nos olhos, sem falar, é isso que eu quero, sem ter meta. E aí sabe o que acaba acontecendo? Se cansam. E elas simplesmente não estão nem aí para o dia de amanhã. Esquecem de começar a sua verdadeira história olhando para a sua essência. E ao invés de olhar para aquilo que verdadeiramente importa, elas começam novamente a perseguir suas sombras. Com medo, muitas vezes, de encarar e de resolver. É mais fácil cuidar o vizinho do que cuidar aqui dentro. E esse processo, né, muitas vezes, de seguir em frente, um dia elas morrem, sem saber que eram ou que estavam fazendo e por que estavam nessa vida. E aí? E essas heranças vão ficando. E essas... Quantas bagagens a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós? Por quê? Porque não tiveram consciência de resolver os seus entraves emocionais. E isso vem através da nossa genética, do nosso campo morfogenético. E se você está nesse processo de hesitar, de olhar para aquilo que verdadeiramente importa, lembra que isso você vai deixar de herança a seus filhos. E aí? Você já sofreu por carregar bagagens herdadas lá de trás. Você gostaria de passar isso para frente? Então esse é o momento. É um caminho sem volta. Quando você começa a olhar para suas misérias, para suas migalhas, você começa a resolver, a colocar cada coisa no seu lugar. Olha a herança que você está passando para frente. Porque a gente passa, sempre. Alguma coisa a gente passa para frente. Você escolhe. O que você quer deixar para a geração que está aí, para os seus filhos, para os seus netos? Essa escolha depende de você, no aqui e agora. Se você não quer mudar por você, mude para a vida que você passou para frente. E aí você traz essa responsabilidade de falar, chega, eu quero essa transformação, eu quero uma vida nova, não é nem por mim, é para não causar esse sofrimento lá na frente. E aí sim você começa a sair, sabe, dessa energia estática, parada, porque no começo é difícil. No começo não é fácil se movimentar. Imagine um carro parado. Quem aqui já empurrou um carro? No começo não é difícil. Você tem que colocar uma força muito grande até ele entrar em movimento. E a partir do momento que ele começa a entrar em movimento, não fica mais fácil? É assim. Por mais difícil que a sua história esteja nesse momento, por mais difícil que a sua situação esteja ali te mostrando que não está fácil, vai, força. Não perca a esperança de transmitir, de transbordar o amor dentro de você. Porque essa herança é você que passa para frente. E a escolha do que você pode passar lá na frente começa agora. Olhe para sua procrastinação. É isso que você quer? Ah, Leila, eu não consigo arrumar minha casa porque é difícil. Você vai passar essa herança para frente. Você quer que a sua filha, sua neta, vive naquela bagunça toda? E aquela bagunça acaba não sendo apenas de local, de ambiente, começa a gerar bagunças aqui dentro. E aí a vida delas não vai para frente. Olha que responsabilidade que sim, que nós temos no aqui e agora. E isso é o início de toda a sabedoria. Somente pessoas estúpidas, elas hesitam de buscar esse autoconhecimento, essas transformações. Perceba que uma grande dádiva da vida é estar no presente, é estar no aqui e agora. Não é remoendo o passado, não é sofrendo lá pelo futuro. Não, é o aqui e agora. E essa decisão depende de você. Única e exclusivamente. Nada impede que a sua vida seja próspera. Nada tá aí. O universo não tá te impedindo de viver a vida que você deseja. Quem coloca os empecilhos somos nós mesmos. Sou eu que estou colocando as minhas barreiras nesse rio da vida. E quando nós não olhamos, nós deixamos isso num pacotinho embrulhado de presente para gerações futuras. Nós passamos essa herança para frente. Olha como foi difícil. Muitas coisas que aconteceram lá no passado, que você recebeu. Quantas separações, quantas frustrações que existem na vida de hoje, que simplesmente são heranças dos seus antepassados. Quantas brigas, quantas desavenças existem nos dias de hoje, que sim, que são heranças dos seus antepassados. Então não seja essa pessoa cruel. Não estou julgando
os nossos ancestrais. Não, não é isso. Eles não tiveram essa consciência, talvez não tiveram esse estudo da mente, talvez eles não tinham a oportunidade que você está tendo de transformação, porque tinham que trabalhar muito, porque tinham, né, de suprir suas necessidades. Mas você está tendo. Você está tendo essa oportunidade de expandir a sua consciência. Então não seja responsável por uma bagagem tão desarmônica que você passa para frente. Você está tendo essa consciência. Você é muito, mas muito próspero, porque você veio numa geração que pode sim fazer essa transformação. Então transforme tudo que você puder. Busque essa energia, essa coragem e principalmente essa responsabilidade, porque ela é sua, de mais ninguém. Não importa o que você herdou, mas seja responsável por você passar uma bagagem muito transformadora lá na frente. É isso que a gente faz a diferença nessa vida. São as heranças que a gente deixa nesse mundo. Então, se tá difícil aí dentro, comece mudando de fora para dentro. Comece arrumando o seu cabelo, a roupa no qual você tá vestido, endireite seus ombros, estufe seu peito, coloque uma música, dance. Se tá difícil, sai, vai correr, bota um tênis e vai correr, sua. Mas faça essa transformação. Comece, não fique nessa paralisia, não. Você não tem esse direito de ficar paralisado. Porque muitos do nosso sistema, dos nossos antepassados, sofreram, tiveram grandes dificuldades para hoje você estar aqui, nesse despertar da consciência. Então honre isso com toda a sua força, com todo o seu desejo de transformação. E não perca nunca essa alegria de viver. Porque isso é o que verdadeiramente importa. Então bora viver. Vai lá e arrasa. Chega. Olhe para tudo que você tem que fazer. Faça a sua lista, coloque suas prioridades e comece. Chega de passar essa herança para frente tão mesquinha, tão pobre. Você não tem esse direito, porque você recebeu muitas riquezas. O despertar da consciência tá aí. E você faz parte dela. Então bora lá. Bora viver. Vai lá e arrasa. O show da vida tá apenas começando. Não perca a oportunidade. Gratidão por você estar aqui.